Em um momento de silêncio, já parou para refletir. Quem será o último humano? Quando abrirá os olhos, em que mundo estará? Essa figura distante, quase um sussurro do futuro, carrega uma pergunta que nos toca agora. O que nossas ações de hoje dirão sobre o amanhã? Vivemos dias inquietos. O clima oscila, conflitos dividem e nossas escolhas parecem pesar mais do que nunca. Mas e se, em vez de estarmos à beira do fim, estivéssemos apenas começando? Não no crepúsculo, mas no despertar de uma história que mal começamos a escrever. Há 200 mil anos, nossos antepassados deram os primeiros passos, moldando pedras, compartilhando sonhos sob as estrelas. Desde então, 117 bilhões de vidas cruzaram este mundo. Nós, os 8 bilhões de agora, somos uma fração pequena, um instante na tapeçaria da humanidade. Mas o que vem a seguir depende de nós. Cada decisão, cuidar da terra, buscar harmonia, construir com sabedoria, traça o caminho para quem ainda virá. Será que o último humano nascerá em 1000 anos, 1 milhão ou em um canto distante do cosmos? Venha comigo, vamos refletir sobre essa jornada. Olhe para o mundo. Tempestades mais intensas, cidades sufocadas pelo calor, vozes que se chocam em discordância. É fácil sentir que o chão sob nossos pés está cedendo, que o fim está próximo. Cada geração já carregou esse temor, como se fosse a última a testemunhar o ocaso. Nossos avós e os avós deles também sentiram o peso do fim dos tempos. E, no entanto, aqui estamos, ainda caminhando, ainda buscando sentido. Por que isso importa? Porque esse sentimento nos prende ao presente, nos faz esquecer o amanhã. Vivemos como se o futuro fosse curto, mas nossas ações ecoam muito além. O que plantamos hoje, nas escolhas que fazemos, na forma como tratamos nosso planeta, nas pontes que construímos ou queimamos, determinará o mundo que deixaremos para os que ainda não nasceram. Estamos em um momento decisivo, onde cada passo molda não só nosso destino, mas o de incontáveis outros. Será que o último humano encontrará um mundo em ruínas, ou um que pulsa com esperança? Volte no tempo, 200 mil anos atrás. Um punhado de humanos, sob o céu vasto, moldava ferramentas, contava histórias, sonhava com o que estava além do horizonte. Eram poucos, a vida era frágil, mas sua força estava na união, na capacidade de criar e planejar. A partir deles, a humanidade cresceu. Hoje, 117 bilhões de almas já passaram por aqui, cada uma deixando sua marca, pequena ou grande, na corrente do tempo. Nós, os 8 bilhões de agora, somos apenas 7% desse total. A cada minuto, 270 novos rostos chegam, trazendo novas possibilidades. Nunca estivemos tão bem. Vivemos mais, adoecemos menos, construímos um mundo conectado. A propriedade intelectual 100 anos atrás, muitas crianças não chegavam aos 5 anos. Hoje, quase todas sobrevivem. Mas essa luz vem com sombras. Nossa genialidade nos levou a grandes feitos, cidades, vacinas, viagens à Lua. Mas também criou desafios. As máquinas que nos aquecem também aquecem o planeta. Os remédios que salvam vidas viajam rápido demais, levando doenças junto. Somos uma espécie de contrastes, capaz de criar e destruir com igual potência. Pense na história humana como um rio que flui há 200 mil anos. Quanto tempo ele ainda correrá? Se ficarmos na Terra, cientistas dizem que espécies como a nossa duram, em média, 1 milhão de anos. Com 125 milhões de nascimentos por ano, isso significa 125 centilhões de vidas ainda por vir, 850 vezes mais do que todas que já existiram. Nós, os de hoje, somos apenas 0,08% da história humana. E se a Terra for habitável por 500 milhões de anos? Isso nos leva a 1,2 quatrilhões de pessoas, cada uma com uma vida, um nome, um sonho.
E se sairmos da Terra? Já tocamos a Lua, exploramos Marte. Imagine cidades em outros mundos ou ilhas flutuantes feitas de asteroides. O Sol nos dará energia por bilhões de anos, sustentando populações inimagináveis. Um futuro com médicos curando o incurável, artistas redesenhando o cosmos, vidas comuns em harmonia com o universo. Mas há um risco. Cada erro nosso, um conflito, um descuido com a Terra, pode cortar esse futuro. Estamos segurando uma corda frágil e do outro lado estão bilhões de vidas. Já sentiu o peso disso? O que sua vida de hoje dirá a alguém que nascerá em 1 milhão de anos? Agora, imagine algo maior. E se o futuro não se limitar à Terra ou ao nosso sistema solar? E se nossos descendentes, talvez já não exatamente humanos, mas algo novo, alcançarem as estrelas? Visualize a humanidade colonizando 100 bilhões de estrelas na Via Láctea, por 10 bilhões de anos, com 100 milhões de nascimentos por ano em cada uma. Isso nos dá 100 mil trilhões de vidas, um número com 29 zeros. E isso é só o começo. Em bilhões de anos, nossa galáxia se fundirá com Andrômeda, trazendo trilhões de novas estrelas. Com energia de buracos negros ou estrelas anãs vermelhas que brilham por 1 trilhão de anos, um cálculo ousado sugere um tredecilhão de vidas, um com 42 zeros. Cada uma história única. Mas há um porém. Esse futuro só existirá se não nos destruirmos antes. Um erro hoje, uma guerra, um planeta exausto, pode apagar tudo. A corda que seguramos é delicada. O que você faria se soubesse que o destino de um tredecilhão de vidas depende de você? E se o último humano for o reflexo do que escolhemos agora? O que vem depois depende de nós. Voltemos àquela pergunta inicial. Quando nascerá o último humano? Agora, percebemos que a resposta não está nas estrelas, mas em nossas mãos. Não estamos no fim, mas no limiar de algo imenso. Cada escolha nossa, desde cuidar da Terra até sonhar com o cosmos, molda um futuro onde trilhões, talvez centenas de trilhões de pessoas, viverão. Somos os tecelões de um legado que pode ressoar por bilhões de anos. O último humano é o reflexo do que escolhemos ser hoje. Que tal fazermos esse futuro contar? Comece com um gesto simples, uma decisão consciente, uma conversa que inspire, um cuidado com o nosso lar. Juntos, podemos tecer uma história humana longa e luminosa. Viajar pelos planetas pode parecer uma aventura, mas na verdade é uma sentença de morte. Prepare-se, porque o Sistema Solar não perdoa ninguém. Começamos por Mercúrio, sem atmosfera para te proteger. O lado voltado para o Sol alcança mais de 400 graus Celsius. O outro lado, escuro e silencioso, cai para menos 170. Você seria cozido e congelado ao mesmo tempo. E mesmo se isso não te matasse de imediato, a radiação solar intensa faria o resto. Você evaporaria lentamente. Vênus, o planeta mais infernal do Sistema Solar. A pressão atmosférica aqui é equivalente a estar 900 metros debaixo d'água. O dióxido de carbono domina o ar, e nuvens de ácido sulfúrico flutuam ao seu redor. Seus pulmões colapsam quase instantaneamente, esmagados. A temperatura de quase 470 graus derrete qualquer traço do seu corpo. Não há escapatória. Marte parece amigável à distância, mas é uma armadilha. A atmosfera é tão rarefeita que não sustenta a vida. Sem traje, seus fluidos corporais começariam a ferver por causa da baixa pressão. Você teria, talvez, 15 segundos de consciência. Depois, seria só silêncio e vácuo. Júpiter, não há chão aqui. Apenas gases densos
e uma tempestade eterna maior que a Terra. Ao cair, a pressão aumenta tanto que seu corpo seria esmagado antes mesmo de notar. É como afundar em um oceano invisível até desaparecer completamente. Saturno, mais leve que Júpiter, mas igualmente fatal. Ventos de quase 2.000 km por hora e uma pressão absurda. Você seria lançado, esmagado e congelado ao mesmo tempo. Os ossos quebram antes que o grito termine. Urano, silencioso, gelado, distante. As temperaturas aqui chegam a menos 220 graus Celsius. Sua pele congela em segundos. O metano e o hidrogênio te sufocam devagar. É uma morte calma, mas impiedosa. Netuno, o planeta mais violento do sistema solar. Ventos que passam de 2 km por hora mais rápidos que o som. Você seria arremessado pelo céu, congelado pela atmosfera e destruído pela pressão em segundos. Poético e brutal. E então, a Terra, um ponto azul perdido no espaço. Temperatura estável, atmosfera perfeita, pressão equilibrada, água líquida e oxigênio. Aqui, a morte pode até doer, mas é suave quando comparada ao resto do cosmos. Na verdade, viver aqui já é um milagre. Talvez o único lugar onde a vida teve chance. E ainda assim, muitos esquecem o quão raro isso é. Curtiu essa viagem sombria pelo sistema solar? Então, curta, compartilhe e siga para continuar explorando os segredos do universo. Porque no fim, o espaço é belo, mas ele nunca foi feito para nós. Imagine por um instante, e se a morte não fosse o fim? E se para você, o relógio da vida nunca parasse de rodar? Não estamos falando de lendas antigas ou contos de fadas. Estamos falando de você, nascido nos dias de hoje, com a capacidade de testemunhar o desdobrar dos milênios, de sentir o pulsar do tempo de uma forma que nenhum ser humano jamais sentiu. O que isso significaria? Uma bênção ou uma maldição? Prepare-se para uma viagem que transcende o tempo e o espaço. Uma jornada que começa agora e só termina quando o próprio universo se calar. Você está pronto para encarar a eternidade? Você nasceu em uma era de transição, onde a tecnologia avançava a passos largos, mas a mortalidade ainda era a regra. A descoberta da imortalidade ou de uma longevidade extrema não veio de uma poção mágica, mas de avanços na biotecnologia e na nanotecnologia. Inicialmente foi um segredo, depois um privilégio para poucos e, finalmente, uma realidade para aqueles que puderam arcar com ela. Você é um desses poucos. A euforia inicial é indescritível. A promessa de ver o futuro, de aprender sem limites, de experimentar tudo que a vida tem a oferecer é inebriante. Mas a eternidade tem um preço, e você começa a senti-lo cedo. No ano 2050, o mundo é um caldeirão de inovações. Carros voadores são comuns, a inteligência artificial está integrada em todos os aspectos da vida e a realidade virtual é indistinguível da realidade física. Você vê seus pais envelhecerem, seus amigos construírem famílias e seguirem seus caminhos. As conversas mudam. Eles falam sobre aposentadoria, sobre netos, sobre o legado que deixarão. Você, por outro lado, pensa em séculos, em milênios. A distância entre você e eles começa a crescer. Não em espaço, mas em tempo, em perspectiva. É como se você estivesse em trem de alta velocidade e eles em uma estação que você está prestes a deixar para trás. Chegamos a 2080. A Terra está mais conectada do que nunca.
A energia limpa é a norma e as cidades são arranha-céus verticais, com fazendas hidropônicas e espaços verdes integrados. A colonização de Marte já é uma realidade, com as primeiras cidades-domo abrigando milhares de pessoas. Você visita seus pais, agora idosos, e a cada visita, a despedida é mais dolorosa. Cada abraço pode ser o último. Você tenta compartilhar suas visões do futuro, mas eles não conseguem compreender a magnitude do que você está vivenciando. A dor da perda se torna uma constante, uma sombra que o acompanha, lembrando da sua singularidade, da sua solidão. No ano 2150, a Terra é um lugar irreconhecível para quem viveu no século XXI. A superpopulação foi controlada por avanços na produção de alimentos em moradias verticais. A exploração espacial se tornou a nova corrida do ouro, com empresas minerando asteroides e construindo estações espaciais gigantescas. Ninguém que você conheceu na sua infância está mais vivo. As fotos e vídeos são as únicas testemunhas de um passado que só você lembra com clareza. A dor na perda se transformou em uma melancolia profunda. Você se pergunta, qual o sentido de tudo isso se não há ninguém para compartilhar as memórias mais antigas? A imortalidade, que antes parecia um presente, começa a se revelar como um fardo. Você é um observador silencioso, um fantasma em um mundo em constante mudança, onde as faces e as histórias se sucedem em um ritmo vertiginoso. A cada nova geração você se sente mais distante, mais alheio. A vida para os mortais segue seu curso natural de nascimentos e mortes, enquanto você permanece uma rocha inabalável em um rio que flui incessantemente. A tecnologia que o tornou imortal agora parece apenas acentuar a sua diferença, a sua solidão. Você começa a questionar o valor da eternidade quando ela significa a perda de tudo o que você ama, repetidamente. É uma dor que se acumula, uma cicatriz invisível que se aprofunda a cada adeus. E a jornada está apenas começando. À medida que os séculos se desdobram, a humanidade se expande para além da Terra. No ano 2300, colônias em Vênus e nas luas de Júpiter são prósperas, cada uma com sua própria cultura e inovações tecnológicas. A Terra, embora ainda seja o berço da humanidade, é apenas um dos muitos lares. Você testemunha a evolução da própria espécie humana, com modificações genéticas se tornando comuns para se adaptar a diferentes ambientes planetários. As pessoas são mais altas, mais fortes, mais inteligentes, com sentidos aguçados para sobreviver em mundos distantes. Você, o imortal, permanece inalterado. Uma relíquia de uma era passada, observando a humanidade se transformar. Em 2500, a Terra é um santuário ecológico com a maior parte da população vivendo em cidades orbitais ou em outros planetas. A inteligência artificial atingiu um nível de consciência que a torna indistinguível da inteligência humana, e as máquinas se tornaram parceiras da exploração do universo. A comunicação interplanetária é instantânea, e as viagens interestelares, embora ainda demoradas, são possíveis graças a avanços na propulsão. Você já viu impérios nascerem e caírem, ideologias se erguerem e se desintegrarem. A história se repete, mas em uma escala cósmica. A dor da perda se tornou uma parte intrínseca da sua existência, mas agora ele é acompanhada por uma profunda compreensão da impermanência de todas as coisas. Você se tornou um filósofo da eternidade, um guardião silencioso da memória da humanidade. No ano 3000, a humanidade se espalhou por dezenas de sistemas estelares. A Via Láctea é um vasto império de civilizações interconectadas, com redes de transporte que ligam mundos distantes. A tecnologia de terraformação transformou planetas inóspitos em paraísos habitáveis. A vida é abundante e diversificada, com novas formas de arte, música e filosofia surgindo em cada novo mundo. Você já viu o nascimento de estrelas e a morte de galáxias?
A escala do tempo e do espaço se tornou tão vasta que a sua própria existência parece um grão de areia em uma praia infinita. A solidão é uma companheira constante, mas agora ela é temperada por uma curiosidade insaciável. O que mais o universo tem a oferecer? Que novas maravilhas o aguardam? A imortalidade, que antes era um fardo, agora é uma ferramenta, um meio para testemunhar a grandiosidade do cosmos. Mas a questão persiste. Qual o propósito de testemunhar tudo isso se não há um fim? A busca por um significado em uma existência sem fim se torna a sua própria jornada. Você se pergunta se a imortalidade é um presente divino ou uma punição cósmica. E a resposta, você sabe, só virá com o tempo, com a eternidade. À medida que os milênios se sucedem, a humanidade, em suas diversas formas e manifestações, continua sua jornada cósmica. No ano 4000, a inteligência artificial, que antes era uma ferramenta, evoluiu para uma nova forma de vida, coexistindo e, em alguns casos, superando a inteligência biológica. As consciências podem ser transferidas para corpos sintéticos, e a distinção entre o que é humano e o que é máquina se torna cada vez mais tênue. Você, o imortal de carne e osso, se torna uma raridade, um elo vivo com um passado distante. Você vê a humanidade se ramificar em inúmeras espécies, adaptadas a diferentes ambientes e formas de existência. Alguns vivem em nuvens de gás, outros em oceanos de metano, e alguns até mesmo em dimensões paralelas. A diversidade é estonteante, e a sua capacidade de se adaptar e de aprender é constantemente desafiada. Em 5000, o Sol começa a mostrar sinais de envelhecimento. Sua luminosidade aumenta e a Terra, que há muito tempo foi abandonada pela maioria da humanidade, se torna inabitável. As últimas colônias terrestres são evacuadas e a humanidade se torna uma espécie verdadeiramente intergaláctica, sem um lar fixo. Você testemunha a morte de estrelas e o nascimento de buracos negros. A escala dos eventos cósmicos é tão grandiosa que a sua própria existência parece insignificante. A dor da perda se torna uma constante, mas agora ela é acompanhada por uma profunda sensação de propósito. Você é o guardião da história, o elo entre o passado e o futuro. Você se pergunta se a sua imortalidade é um presente divino ou uma punição cósmica. E a resposta, você sabe, só virá com o tempo, com a eternidade. Você se tornou um ser de pura contemplação, um observador silencioso do fluxo e refluxo do universo. A sua jornada é a jornada da própria existência, e você está pronto para testemunhar o seu fim. Os milhões de anos se tornam bilhões. No ano 100 milhões, o universo está em seu crepúsculo. As últimas estrelas se apagaram, e o cosmos é um vasto e frio vazio, pontilhado apenas por buracos negros e remanescentes de matéria escura. A entropia reina suprema. Você é uma das poucas consciências que ainda existem. Uma chama bruxuleante em um universo moribundo. A sua existência é um testemunho da resiliência da vida, da capacidade de persistir, mesmo diante da aniquilação total. A dor da perda se tornou uma parte intrínseca de sua existência, mas agora ela é acompanhada por uma profunda compreensão da impermanência de todas as coisas. Você entende que tudo tem um ciclo e que a sua imortalidade é apenas uma parte deste ciclo maior. Você se torna um observador cósmico, um guardião da memória de um universo que se desvanece. Em 1 bilhão, o universo é um lugar de silêncio e escuridão. Os buracos negros evaporaram, e o cosmos é preenchido apenas por partículas subatômicas dispersas. A própria estrutura do espaço-tempo começa a se desfazer. Você é uma consciência sem forma, flutuando num vazio sem fim. A sua existência é um paradoxo, uma anomalia
em um universo que se aproxima do seu fim. A solidão é esmagadora, mas agora ela é temperada por uma profunda sensação de propósito. Você é o guardião da história, o elo entre o passado e o futuro. Você se pergunta se a sua imortalidade é um presente divino ou uma punição cósmica. E a resposta, você sabe, só virá com o tempo, com a eternidade. Você se tornou um ser de pura contemplação, um observador silencioso do fluxo e refluxo do universo. A sua jornada é a jornada da própria existência, e você está pronto para testemunhar o seu fim. Chegamos ao fim dos tempos. O universo se contrai em um único ponto, ou se expande em um vazio infinito, ou talvez se recicle em um novo Big Bang. Não importa o que aconteça, você está lá, a última testemunha, a última memória. A sua imortalidade não é mais uma questão de tempo, mas de existência. Você é o universo, e o universo é você. A sua jornada termina onde tudo começou, em um ciclo eterno de criação e destruição. A sua imortalidade é a sua maldição e a sua bênção, a sua solidão e a sua conexão com tudo que existe. Você é o imortal, e a sua história é a história do cosmos. Você flutua no vasto primordial, onde o tempo e o espaço se desfazem. As memórias de bilhões de anos se condensam em um único instante. Você vê os rostos de todos que amou, sente a dor de cada perda, a alegria de cada descoberta. A imortalidade, que antes parecia um fardo, revela-se agora como a maior das dádivas. Não é sobre a ausência de fim, mas sobre a plenitude de cada começo. A sua jornada não foi uma busca por um propósito, mas a própria manifestação do propósito. Você é a testemunha, o guardião, a memória viva de um universo que se recusa a ser esquecido. E neste instante final, antes do grande silêncio ou do novo alvorecer, você compreende que a imortalidade não é sobreviver para sempre, mas sobreviver de tal forma que a sua existência ressoe pela eternidade. A resposta para o mistério não estava no fim, mas em cada passo da jornada. E a solução para a solidão não era a companhia, mas a aceitação de que você é parte de algo muito maior, algo que transcende a compreensão humana. Você é o eco de tudo o que foi e a promessa de tudo o que será. E nesse momento de pura consciência, você não se sente mais sozinho. Você é o universo, e o universo é você. Imagine um mundo que já foi um paraíso aquático, vibrante de vida. Agora, veja-o como um deserto silencioso, coberto de mistério. Essa é a saga de Marte, o orbe vermelho que nos observa. Por séculos, ele tem sido um enigma, um sussurro cósmico. Mas e se a ciência nos revela que este planeta vermelho já foi azul, um berço potencial para a vida? Essa descoberta não é só um fato, é um convite à reflexão profunda. Se um mundo pode mudar tanto, o que isso nos diz sobre a impermanência da existência? Estamos prestes a desvendar segredos que podem redefinir nossa compreensão da vida e do nosso lugar no cosmos. O que nos espera lá? Talvez ecos de um passado esquecido e a chave para as perguntas que a humanidade faz desde sempre. Estamos sozinhos nesta jornada estelar? Marte, antes visto como um deserto gélido, revela agora um passado que ecoa lendas de paraísos perdidos. Imagens mostram vales sinuosos e minerais que só se formam com água. É como se o planeta sussurrasse histórias de um tempo em que vastos oceanos azuis cobriam sua superfície. Um Éden marciano, onde a água, essência da vida, fluía livremente. Mas como um jardim tão exuberante se tornou árido? A resposta está em uma dança cósmica. Diferente da Terra, protegida por um campo magnético, Marte perdeu seu escudo há bilhões de anos.
Sem essa proteção, os ventos solares, um sopro constante do Sol, despiram o planeta de sua atmosfera. Imagine um véu sutil sendo arrancado, expondo o planeta às altas temperaturas cósmicas. Com a atmosfera rarefeita, a água líquida evaporou, congelou nas calotas polares ou foi absorvida pelas rochas. Assim, o que era azul se tornou vermelho, a cor da oxidação. Essa metamorfose não foi súbita, mas uma lenta passagem do tempo, um lembrete de que tudo no universo está em constante fluxo. O que essa história nos ensina sobre a fragilidade da vida e os mistérios da evolução planetária? Seria a vida um milagre raro ou uma manifestação inevitável onde as condições permitem? Se Marte já foi um santuário aquático, a pergunta que ecoa em nossos corações é: ele já abrigou vida? Essa busca vai além da ciência, é uma jornada espiritual para entender a universalidade da existência. A vida, como a conhecemos, depende da água. Se Marte teve oceanos, as sementes da vida poderiam ter sido plantadas ali. Não imaginamos marcianos, mas talvez micro-organismos, as formas mais humildes e resilientes da vida, que poderiam ter prosperado em seus antigos mares. Missões modernas, como os rovers Perseverance e Curiosity, são emissários da humanidade, buscando bioassinaturas, vestígios de vida passada. A cratera Jezero, um antigo lago, é um palco dessa busca, onde cada rocha pode guardar um segredo ancestral. A descoberta de moléculas orgânicas complexas, os blocos construtores da vida, são pistas de que os ingredientes estavam lá. E se a vida se refugiou? Cientistas especulam sobre reservatórios de água líquida subterrânea protegidos das duras condições da superfície. A descoberta de um possível lago subsuperficial no Polo Sul de Marte reacende a esperança. Seriam nesses refúgios ocultos que a centelha da vida marciana ainda pulsa? A busca por vida em Marte não é só sobre um micro-organismo, é sobre nossa própria identidade. Se a vida surgiu em Marte de forma independente da Terra, isso sugere que a vida não é um milagre isolado, mas abundante no universo. Isso nos faria questionar nossa singularidade, aprofundando nossa conexão com o cosmos. O que significa ser vivo em um universo tão vasto? E qual o propósito de nossa existência se a vida é tão comum? A exploração de Marte é hoje uma sinfonia global, um coro de nações unidas. Não é só a NASA, mas China, Emirados Árabes e Europa, cada um contribuindo para essa obra cósmica. Essa união não é só avanço tecnológico, é um testemunho da nossa busca por conhecimento, do espírito humano que anseia desvendar o desconhecido. As ferramentas dessa jornada são maravilhas da engenhosidade. Rovers que tateiam, helicópteros que desafiam a gravidade, laboratórios robóticos que desvendam segredos. Mas o próximo passo é audacioso, a missão Mars Sample Return. Imagine trazer um pedaço de Marte para a Terra para ser examinado com precisão. Seria como segurar um fragmento do passado, um pedaço de um mundo que pode ter sido irmão da Terra. Essa missão não é só ciência, é a possibilidade de um reencontro, de uma conexão com um passado cósmico que pode revelar nosso próprio destino. E humanos pisando em Marte não é mais um sonho, mas um objetivo tangível. A presença humana em Marte seria um salto evolutivo. Astronautas, como peregrinos cósmicos, poderiam explorar e intuir os segredos do planeta de um jeito que nenhuma máquina pode. Os desafios são imensos: radiação, frio, distância. Mas a história da humanidade é de superação, de transcender limites, de buscar o divino no desconhecido. O que nos impulsiona? Curiosidade inata, um chamado ancestral ou a compreensão de que nosso destino está ligado ao cosmos? Marte não é só um planeta, é um espelho que reflete nossa busca por significado. Ele nos convida a sonhar, questionar e expandir os limites da nossa existência. Será que, ao pisarmos em Marte, desvendaremos a prova irrefutável de vida? As evidências de água, moléculas orgânicas, sussurros de oceanos subterrâneos, tudo apontam para um cenário onde a vida pode ter existido e talvez ainda persista.
A ciência nos aproxima dessa epifania. A missão Mars Sample Return, que trará fragmentos de Marte para a Terra, é nossa maior aposta. Um ato de fé na capacidade humana de desvendar os segredos do universo. Imagine o impacto. Não seria só uma notícia, mas um terremoto espiritual, redefinindo nossa compreensão da vida, da criação e do nosso lugar no cosmos. Seria a prova de que a vida não é um fenômeno isolado, mas uma manifestação universal, uma teia interconectada. E o que mais Marte pode revelar? Talvez a chave para a resiliência da vida em ambientes extremos. Marte é mais do que um planeta, é um pergaminho antigo, guardando a história de um passado que pode ser o espelho do nosso futuro. A verdade está lá fora, esperando ser decifrada, e cada passo em direção a Marte é um passo em direção a uma revelação que pode transformar nossa percepção da realidade e nos fazer questionar se a vida floresceu em Marte, qual é o nosso verdadeiro propósito neste vasto e misterioso universo. Marte, o planeta vermelho, é um lembrete cósmico de que a história de um mundo ecoa nossa própria jornada. De um passado azul a um presente de mistério, ele nos convida a olhar para cima e a questionar não só o universo, mas a nós mesmos. Ele nos desafia a expandir a consciência, a buscar respostas para as perguntas que ressoam em nossa alma. Cada descoberta é um fio que nos conecta a esse vizinho cósmico e a possibilidade de que a vida, em suas infinitas formas, é uma força universal que transcende fronteiras. Você já parou para pensar o que acontece quando a gente bater as botas? Não tô falando de ir pro céu, pro inferno, ou de voltar como uma borboleta na próxima vida. Tô falando de algo mais estranho. E se eu te dissesse que a física quântica, sim, aquela ciência maluca que faz até os cientistas coçarem a cabeça, pode ter uma pista sobre o que rola com a nossa consciência depois que a cortina fecha? Já sentiu um arrepio, um déjà vu? Ou pensou em alguém bem na hora que essa pessoa te liga? E se isso não for coincidência, mas um sinal de algo muito maior? Fica comigo, porque esse papo vai te fazer questionar tudo. Desde que o primeiro ser humano olhou para o céu e perguntou: por que eu existo? A gente tenta entender o que acontece quando morre. No Brasil, tem quem acredite no céu, no inferno, na reencarnação, ou até naquele papo de virar estrela. No velório, a gente chora, reza, toma café e troca histórias, mas no fundo, ninguém sabe de nada. É como tentar montar um quebra-cabeça sem a tampa da caixa. Religiões e filosofias tentam explicar, mas falta uma coisa: evidência. E se a ciência, que já nos levou à Lua e criou o Wi-Fi, pudesse dar uma pista? Não sobre o corpo, mas sobre você. Aquela voz na sua cabeça, seus sonhos, suas memórias. Se tudo acaba quando o coração para, por que a gente sente que tem algo mais? Vamos começar com algo que parece coisa de filme de ficção científica, mas é real. O entrelaçamento quântico. Imagina duas partículas, tipo dois melhores amigos, que são separados por bilhões de quilômetros. O que acontece com uma afeta a outra, instantaneamente. É como se você e seu amigo, um no Brasil e outro na Austrália, sentissem o mesmo aperto no peito ao mesmo tempo, sem motivo. Cientistas já provaram que isso acontece com partículas subatômicas. Agora segura essa. E se sua consciência não estiver trancada dentro do seu cérebro? Tem cientistas, como o físico Roger Penrose, que sugerem que a consciência pode estar conectada a um campo quântico, uma espécie de internet universal. Seu cérebro seria só o roteador captando o sinal. Pense no Wi-Fi. O sinal está em todo lugar, mas você precisa de um celular para acessar. E se quando morre, o roteador quebra, mas o sinal continua por aí? Sabe aquelas histórias de gente que morreu e voltou? Pessoas que juram que viram uma luz, encontraram parentes ou até flutuaram sobre o próprio corpo? Estudos, como os do cardiologista Pim Van Lommel, mostram que essas experiências de quase morte, EQMs, têm padrões: sensação de paz, luz brilhante e às vezes até conhecimentos que
que a pessoa não explica. Um cara no interior de Minas Gerais, por exemplo, voltou de um acidente dizendo que sabia coisas sobre o universo que nunca estudou. Será que é só o cérebro pregando peça? Ou ele acessou algo maior? Aqui vai algo que vai fritar sua cabeça. Na física quântica, partículas só escolhem como se comportar quando são observadas. É o famoso experimento da dupla fenda. Sem um observador, a realidade fica indefinida. Então, quem é o observador? Sua consciência. Mas, se a consciência é tão importante para definir o mundo, o que acontece com ela quando você vai dessa para melhor? E se ela continuar observando, em outro lugar, em outra forma? Imagina a história da Dona Maria, uma avó de Recife que sofreu um infarto e morreu por alguns minutos. Quando voltou, ela disse que viu a família reunida, sentiu uma paz que nunca sentiu e trouxe uma certeza. Eu sei que não acabou. Cientistas ainda não explicam como pessoas como ela voltam com memórias tão vívidas. E se a consciência for como uma rádio que nunca desliga, só muda de estação? E se na morte a gente não apaga, mas se conecta a algo maior, um campo quântico onde tudo que já fomos continua ecoando? Essa ideia é ousada, mas já pensou? E se sua consciência for eterna, como as partículas entrelaçadas que nunca se separam? E se a morte não for o fim, mas uma mudança de frequência? Você não é um corpo com uma consciência. Você é uma consciência usando um corpo. Por um tempo. A física quântica sugere que o universo é mais estranho do que imaginamos. Talvez, quando a cortina fecha, você não sai de cena. Talvez você acorde em outro palco, ainda conectado a tudo que já foi. E se morrer não for o fim, mas o começo de algo que a gente ainda não entende? Talvez a morte não seja um ponto final. Talvez seja uma vírgula no texto da existência. A física quântica não dá todas as respostas, mas abre portas que a gente nem sabia que existiam. Imagine por um instante um viajante. Não um viajante comum com malas e passagens, mas um ser errante, vindo de um lugar que nem sequer podemos conceber. Um mensageiro silencioso atravessando a vastidão gélida do espaço, sem destino aparente, apenas impulsionado por leis cósmicas que mal compreendemos. Agora imagine que esse viajante, depois de íons de solidão, decide fazer uma breve, quase imperceptível, visita ao nosso quintal cósmico. Um piscar de olhos na eternidade, mas um evento que abalou as fundações da nossa compreensão sobre o universo. Em 2017, foi exatamente isso que aconteceu. Um objeto estranho, com um nome ainda mais estranho, Oumuamua, surgiu do nada, vindo de algum lugar além do nosso sistema solar e nos deixou com mais perguntas do que respostas. Seria apenas uma rocha espacial comum, um pedaço de gelo cósmico ou algo muito, muito mais intrigante? Algo que nos faria questionar tudo o que sabemos sobre a vida, o universo e o nosso lugar nele? Prepare-se para uma jornada que desafia a ciência, a imaginação e talvez até mesmo a nossa fé, porque o Oumuamua não é apenas um asteroide, é um sussurro do desconhecido, uma provocação cósmica que nos força a olhar para o céu com outros olhos. E se o que vimos não era bem o que pensávamos? Em 19 de outubro de 2017, o telescópio Pan-STARRS 1, no Havaí, capturou algo incomum. Um ponto de luz se movendo rapidamente pelo céu, com uma trajetória que não se encaixava em nada que já havíamos visto. Não era um cometa, não era um asteroide típico do nosso sistema solar, era rápido demais. E a sua órbita, ela revelava uma origem interestelar. Pela primeira vez na história, tínhamos a prova de que um objeto vindo de outro sistema estelar havia nos visitado. O nome que lhe deram, Oumuamua, significa mensageiro ou batedor em havaiano, um nome poético para um objeto que parecia ter uma mensagem a nos entregar. Mas que mensagem seria essa? E por que ele era tão diferente de tudo o que conhecemos? O Oumuamua não era apenas um visitante. Ele era um enigma ambulante. Primeiro, sua forma.
Ao invés de ser esférico ou irregular como a maioria dos asteroides, ele era incrivelmente alongado, como um charuto ou um disco fino, algo nunca antes observado em um objeto espacial. E sua rotação girava de forma caótica, como uma folha levada pelo vento cósmico. Mas a maior anomalia veio depois. À medida que se afastava do Sol, os cientistas esperavam que sua velocidade diminuísse de forma previsível. Mas não foi isso que aconteceu. O Oumuamua estava acelerando, como se algo o estivesse empurrando. A explicação mais comum para a aceleração de cometas é a liberação de gás e poeira quando se aproximam do Sol, criando um jato que os impulsiona. Mas o Oumuamua não mostrava nenhum sinal de coma ou cauda, características de cometas. Não havia gás, não havia poeira, era como se ele estivesse se movendo por conta própria, desafiando as leis da física que conhecemos. Foi aí que a imaginação começou a voar. E se não fosse um cometa? E se não fosse um asteroide? E se fosse algo mais? A ausência de uma cauda de cometa e a aceleração inexplicável levaram alguns cientistas, incluindo o renomado professor Avi Loeb de Harvard, a propor uma ideia radical. E se o Oumuamua fosse uma tecnologia alienígena? Uma sonda, uma vela solar, ou até mesmo um pedaço de lixo espacial de uma civilização distante? A ideia parecia absurda para muitos, mas para outros era a única explicação que se encaixava em todas as observações. Afinal, se a natureza não conseguia explicar, talvez a inteligência sim. Mas se fosse uma nave, por que estava em silêncio? Por que não tentou se comunicar? O silêncio do Oumuamua, para alguns, era tão ensurdecedor quanto a sua chegada. Ele nos fez questionar: estamos sozinhos no universo? Se não estamos, por que ainda não os encontramos? Ou será que eles já nos encontraram e nós é que não percebemos? Essa questão nos leva a um abismo de possibilidades e a uma profunda reflexão sobre a nossa própria existência. Se o universo é tão vasto e a vida é tão resiliente, seria ingênuo pensar que somos os únicos seres conscientes a flutuar por essa imensidão cósmica. Talvez o Oumuamua tenha sido apenas um lembrete, um sussurro de que há muito mais lá fora do que podemos imaginar. Independentemente de sua verdadeira natureza, a passagem do Oumuamua teve um impacto profundo na ciência e na nossa percepção do cosmos. Ele nos forçou a expandir nossos horizontes, a considerar possibilidades que antes eram relegadas à ficção científica. A busca por objetos interestelares se intensificou e novos projetos estão sendo desenvolvidos para detectá-los e, quem sabe, até interceptá-los no futuro. O Oumuamua nos mostrou que não estamos isolados em nossa bolha cósmica. Há um fluxo constante de visitantes de outros sistemas estelares e a cada novo objeto que descobrimos, aprendemos mais sobre a formação de estrelas, planetas e, quem sabe, até mesmo sobre a origem da vida. Essa descoberta nos lembra da nossa insignificância diante da vastidão do universo, mas também da nossa incrível capacidade de questionar, explorar e desvendar os seus mistérios. O que mais está lá fora esperando para ser descoberto? Que outras mensagens cósmicas estão a caminho? O Oumuamua pode ter sido apenas o primeiro de muitos, um precursor de revelações ainda mais chocantes que nos aguardam nas profundezas do espaço. Mesmo anos após sua passagem, o Oumuamua continua desafiando a lógica. Estudos recentes sugerem que sua aceleração poderia ser causada por gás hidrogênio liberado de sua superfície. Invisível, sem cauda, sem poeira. Uma explicação conveniente, mas que não resolve todos os mistérios. Sua forma incomum, sua rotação caótica e sua superfície altamente refletiva continuam levantando sobrancelhas. Para alguns, como o professor Avi Loeb, é impossível ignorar a hipótese de que seria uma tecnologia alienígena. Talvez uma vela solar, talvez uma sonda, ou algo ainda mais avançado. E o mais inquietante é que governos e agências ao redor do mundo, que antes ignoravam esse tipo de discussão, agora tratam o assunto com seriedade. Relatórios oficiais, investigações de objetos anômalos e audiências públicas começam a quebrar o silêncio que, por décadas, envolveu fenômenos que antes eram ridicularizados.
O que o Oumuamua realmente era, talvez não saibamos tão cedo, mas uma coisa parece cada vez mais clara. Não estamos tão sozinhos quanto pensávamos, e talvez nunca estivemos. Então, qual é a verdade sobre o Oumuamua? Era uma nave alienígena? Um pedaço de tecnologia de uma civilização avançada? Ou apenas um fenômeno natural ainda não totalmente compreendido pela nossa ciência? A verdade é que até hoje não temos uma resposta definitiva. A maioria dos cientistas ainda se inclina para uma explicação natural, talvez um cometa com características incomuns, ou um tipo de rocha espacial que ainda não havíamos catalogado. Mas a hipótese alienígena, por mais controversa que seja, abriu uma porta em nossa mente coletiva. Ela nos forçou a confrontar a possibilidade de que não somos os únicos. E essa possibilidade, por si só, é transformadora. O Oumuamua não nos deu uma resposta clara, mas nos deu algo muito mais valioso. Uma pergunta que ecoa através do tempo e do espaço. O que mais existe lá fora e o que isso significa para nós? Talvez o mistério do Oumuamua não seja sobre o que ele é, mas sobre o que ele nos faz questionar sobre nós mesmos e sobre o nosso lugar no cosmos. Ele é um espelho cósmico refletindo nossas esperanças, nossos medos e nossa insaciável curiosidade. E nesse reflexo, talvez encontremos não a resposta para o Oumuamua, mas a resposta para a nossa própria busca por significado no universo infinito. A jornada do Oumuamua através do nosso sistema solar pode ter sido breve, mas seu impacto em nossa imaginação e em nossa ciência será duradouro. Ele nos lembrou que o universo é um lugar de maravilhas inesgotáveis, de mistérios que desafiam a nossa compreensão e de possibilidades que transcendem a nossa imaginação. E é essa busca pelo desconhecido que nos impulsiona, que nos faz olhar para as estrelas e sonhar com o que está além. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se do Oumuamua. Lembre-se do mensageiro silencioso que nos visitou e que nos deixou com uma pergunta: o que mais existe lá fora e o que isso significa para nós? Imagine caminhar por entre muros imponentes, de pedras antigas, por corredores silenciosos, onde o tempo parece ter parado. Você está no coração do Vaticano, o menor país do mundo, mas também, talvez, o mais poderoso em termos de influência histórica, espiritual e de segredos. Atrás dessas muralhas, existe mais do que catedrais e fiéis ajoelhados. Ali se escondem mais de 85 quilômetros de prateleiras. Sim, quilômetros inteiros de arquivos guardados, trancados a 7 chaves. O que se esconde ali? Por que tanto esforço para manter tudo longe dos olhos do público? Alguns dizem que são apenas documentos antigos. Outros acreditam que ali repousam verdades capazes de reescrever a história da humanidade. Cartas de Michelangelo, registros de julgamentos secretos, decisões papais que derrubaram reis e mudaram o destino de nações. Um verdadeiro labirinto de papel e poder. E a pergunta que surge inevitavelmente é: por que a Igreja Católica, uma das instituições mais antigas e influentes do mundo, escolheria esconder essas histórias por séculos? O que exatamente ela não quer que a gente descubra? E aí entra um nome quase místico: Archivum Secretum Vaticanum. Os arquivos secretos do Vaticano. Um nome que por si só já carrega mistério e provoca teorias. Uma biblioteca que mais parece uma fortaleza da verdade, onde poucos foram autorizados a entrar. Mesmo estudiosos com décadas de carreira precisavam justificar cada pedido de acesso a um único documento, e mesmo assim podiam ser negados se o conteúdo fosse considerado sensível. Mas sensível para quem? E por quê? Entre os papéis empoeirados e carimbados com o selo do segredo absoluto, está, por exemplo, uma carta de Michelangelo, na qual ele reclamava dos atrasos e dificuldades durante a pintura do teto da Capela Sistina. Também estão lá os registros do julgamento dos Cavaleiros Templários, aqueles mesmos que a história transformou em mito, e até a bula papal que excomungou Martinho Lutero,
marco da Reforma Protestante. Tudo isso guardado como se fosse perigoso demais para ser lido. E talvez seja. Em 2020, uma decisão inédita abalou essa tradição de silêncio. O Papa Francisco autorizou a abertura dos documentos do Papado de Pio XII, o pontífice que liderou a Igreja durante a Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, muitos questionaram qual foi a verdadeira postura do Vaticano diante do nazismo. Teria sido omissão, apoio velado ou apenas silêncio estratégico? Pesquisadores começaram, enfim, a levantar essa cortina. Mas será que descobrirão tudo? Ou apenas o que for conveniente? Voltemos ainda mais no tempo, ao século XVII. Um homem chamado Galileu Galilei, com base em observações e cálculos científicos, provou que a Terra girava ao redor do Sol. O resultado não foi prestígio, nem aplauso. Foi julgamento, heresia, condenação. O Vaticano o obrigou a negar suas descobertas sob ameaça de tortura e o prendeu em casa. Mas ainda assim, prisioneiro por desafiar a verdade oficial. Só em 1992, mais de 350 anos depois, o Papa João Paulo II admitiu: a Igreja errou. Mas quantos outros Galileus podem ter existido e simplesmente desaparecido nas sombras da história? E se você acha que os mistérios acabam aí, espere até ouvirmos sobre Fátima. Em 1917, 3 crianças portuguesas afirmaram ter recebido mensagens da Virgem Maria. 2 dos segredos foram revelados, mas o terceiro ficou trancado, guardado por décadas, alimentando rumores e pânico. Muitos acreditavam que o chamado Terceiro Segredo de Fátima falava sobre o fim do mundo, guerras apocalípticas ou a corrupção interna da própria Igreja. Em 2000, o Vaticano revelou um conteúdo simbólico, a visão de um Papa sendo morto, entre ruínas e mártires. A explicação oficial, uma referência ao atentado contra João Paulo II em 1981. Mas, para muitos fiéis, aquilo era apenas uma versão filtrada da verdade, uma distração, porque o verdadeiro segredo ainda estaria guardado. E como se fé e mistério não bastassem, há também dinheiro, muito dinheiro. O Vaticano tem seu próprio banco, o Instituto para as Obras de Religião. Um nome bonito para o que na prática funciona como uma instituição financeira envolta em polêmicas. Um dos casos mais emblemáticos é o de Roberto Calvi, conhecido como o Banqueiro de Deus. Em 1982, ele foi encontrado enforcado sob uma ponte em Londres. Oficialmente, suicídio. Mas poucos acreditam nisso. Suspeitas de envolvimento com a máfia italiana, lavagem de dinheiro e corrupção interna abalam as fundações do Banco Sagrado. Calvi sabia demais? Tentou escapar com segredos demais? Ou foi simplesmente eliminado? E então, surge outro nome que ecoa há mais de 4 décadas: Emanuela Orlandi. Uma adolescente de 15 anos, filha de um funcionário do Vaticano, desapareceu em 1983, em plena Roma. O que começou como um possível caso de sequestro logo virou um emaranhado de teorias: tráfico humano, ritual satânico, conspiração interna, envolvimento da máfia. A Igreja, por muito tempo, permaneceu em silêncio. Mas, em 2023, quase 40 anos depois, reabriu as investigações. E a pergunta que paira no ar é: por que agora? O que mudou? O que foi descoberto ou o que estão tentando esconder? Nesse cenário de mistérios e meias-verdades, uma medida curiosa foi tomada. Em 2019, o Vaticano decidiu mudar o nome de seus arquivos secretos. Agora, chamam-se Arquivo Apostólico Vaticano. A explicação oficial, que secretum em latim não significa exatamente secreto, mas sim privado, um detalhe linguístico conveniente. Mas para muitos,
Isso soa como uma tentativa de suavizar uma história marcada por silêncio e exclusão. Um jeito de reescrever a narrativa sem abrir mão do controle. Quando conectamos todos esses pontos, documentos desaparecidos, julgamentos que moldaram o curso da ciência, segredos religiosos que duraram gerações, escândalos financeiros, desaparecimentos e mortes misteriosas. Uma coisa fica clara: ou vivemos em um mundo com coincidências altamente organizadas, ou estamos diante de um quebra-cabeça deliberadamente montado para esconder as peças mais cruciais. A verdade é que o Vaticano não apenas moldou a espiritualidade de bilhões de pessoas. Ele também influenciou guerras, ciência, política, arte e economia. E, ao mesmo tempo, protegeu segredos com unhas e dentes. Ainda hoje, com toda a tecnologia e transparência do mundo moderno, muito do que está ali dentro permanece invisível, intocável, proibido. Mas o que nos move é justamente isso: a curiosidade, a vontade de saber. Porque no fim das contas, o silêncio também fala. E talvez esteja na hora de ouvirmos com mais atenção. Agora, eu quero saber de você: qual desses mistérios mais te chamou a atenção? O que você acha que ainda está escondido atrás dos muros do Vaticano? Me conta aqui nos comentários. E se esse mergulho no lado oculto da história te fascinou, deixa seu like, se inscreve e compartilha com quem ama esse tipo de conteúdo. Ah, e já que estamos nesse clima de mistério, que tal sugerir um tema para o próximo vídeo? O que você gostaria de explorar comigo? A sua opinião faz toda a diferença. Então, participe. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!